Fala, fiel, hoje o dia tá cheio de notícia quente do Corinthians e começando com o Chico que trouxe só notícia boa do Timão. O primeiro reforço do ano está prestes a ser anunciado. Também vou te falar sobre a reação interna que aconteceu depois do jogo da Venezuela e um balanço muito positivo da entrevista coletiva de Ramon e Emiliano Dias após o empate contra o Guarani. Também vou te falar sobre a possibilidade de um time bem mais ofensivo para quarta-feira. E o Fabinho Soldado, hein, foi direto, só joga no Corinthians quem quer e falou sobre Palácios e Giovani. E no final trago a minha análise sobre a situação de Charles e o que esperar de Angelieri no elenco. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada do Timão e bora acompanhar o vídeo. E muitas coisas. O Angelieri voltou à pauta, sim. Tinha esfriado, o Getafe não queria emprestar num primeiro momento, o valor estava muito alto, mas aí o Corinthians conseguiu entrar num modelo de negócio de sim, um empréstimo até o fim de 25 com opção de compra. E, portanto, o Fabrício Angelieri, lateral argentino, de 30 anos, ex-River Plate, atualmente no Getafe. Ele não joga há algum tempo, né? Acho que é importante a gente falar sobre isso, né? São 9 meses que ele não atua. Então não vinha atuando lá no Getafe, mas é um jogador que já deu mostras de muita qualidade e competência quando esteve no River e um cara bem conhecido de Ramon e Emiliano Dias. Então por isso ele foi indicado e é um cara que chega com o currículo para ser titular. Resta saber se essa condição física dele vai ser resolvida na sequência, né? Ou se o Corinthians vai ter que esperar algum tempo ainda para colocá-lo em campo. O fato é que ele, nessa segunda-feira, realizou exames médicos. O Corinthians aguarda o resultado desses exames, né? Até por conta disso, por essa precaução de um cara que não atua há algum tempo, para fazer o anúncio oficial. Dando tudo certo, pode ser anunciado, inclusive, nessa terça-feira e tem que ser registrado até sexta-feira, dia 28, que é a data limite do fechamento da janela brasileira para contratações, né? O que indica também um pouquíssimo tempo para que o Corinthians possa anunciar outros reforços. Estamos falando do primeiro reforço do ano e aparentemente o último, né? A menos que haja uma oportunidade de mercado para até sexta-feira o Corinthians anunciar. Se não, só na metade do ano. Curioso a gente falar que esse primeiro reforço, né, essa necessidade imediata, ela vem de um lateral esquerdo. Porque o Corinthians, até onde a gente sabia, tinha 3 à disposição. E me parece que não. E me parece que alguém vai sobrar. Não sei se é o Matheus Bidu, que vem jogando horrendamente esse começo de ano. Não sei se é o Hugo, que virou titular muito por uma falta de opção. Ou o Diego Palácios, que de novo não foi relacionado. E a explicação do Emiliano, ela não convence, né? O Rodrigo Vessoni faz a pergunta e ele fala, poxa, mas vocês perguntam de quem não tá aqui? Sim, porque quem não tá sendo notícia também. O jogador ele simplesmente não joga. E ele fala que hoje temos Hugo e Bidu e que ele tá fisicamente muito atrás dos outros. A gente sabe que ele ficou muito tempo parado, mas assim, não faz muito sentido, na medida em que ele não recebe chances para jogar. Então, essa falta de condicionamento físico, ela está sendo demonstrada nos treinos, foi uma explicação muito evasiva, vazia, assim, não trouxe muitos elementos. E sem isso a gente começa a especular tudo, né? De que tem algum problema, que a gente não sabe, enfim. O fato é que ele foi contratado como, teoricamente, para ser titular e simplesmente não joga. E diz muito quando o Corinthians vai ao mercado e busca mais um lateral esquerdo. Que precisava, tá? Porque quando a gente coloca Hugo e Matheus Bidu, realmente o Palácios eu nem estou contando, então faltava uma afirmação na lateral esquerda. Imagino que seja o Angelieri. Vai faltar na direita também, vai faltar um zagueiro, vão faltar atacantes, mas aparentemente o Corinthians não vai em busca, não vai conseguir contratar até sexta-feira. Então fica no Angelieri. Sobre isso, a gente tem outras notícias também, como o Pedro Raul, anunciado no Ceará e confirmado aí, né, com empréstimo até o final do ano, o Corinthians pagando uma parte, libera um pouquinho a folha, libera outras opções no elenco, né, mas me parece que Héctor Hernandes não será essa opção, né? Ele vem recebendo mais chances, mas, cara, não toca na bola, não se envolve com o jogo, não participa, tá difícil da gente entender e até analisar o Héctor Hernandes, da possibilidade que ele tem dentro do time, né? Porque realmente não acontece, é impressionante.
enquanto que tem outros garotos da base aí que a gente está esperando mais também para terem oportunidades. Enfim, a entrevista do Emiliano e do Ramon, mais o Emiliano, né? O Emiliano fala muito mais do que o Ramon, ele fala mais um portunhol, ele entende mais as perguntas, o Ramon fica meio ali, né? De vez em quando ele fala uma coisa ou outra. Ela foi muito boa, porque especialmente quando houve cobranças em relação ao desempenho do time, apesar da campanha boa no Paulista, mas o Corinthians vem de 3 empates, né? Ou seja, vem numa oscilação justamente às vésperas de um momento muito decisivo, e é natural que essa cobrança aconteça, especialmente depois daquele jogo na Venezuela. O Emiliano trouxe à tona aquilo que o Mateuzinho já tinha falado no Podpah, que a gente já tinha de informação aqui, de que ninguém gostou do que aconteceu. De que aquele jogo foi vergonhoso, sim, pela maneira como ele se desenrolou, com a displicência dos atletas, muitos toques de calcanhar, com o Corinthians dando sopa pro azar e daqui a pouco podendo até perder. E que isso foi dito no vestiário, de que demos sorte que não perdemos, que ainda temos a chance de vencer na nossa casa. E que os jogadores se cobraram como nunca aconteceu, que foi a semana mais dura desde que eles chegaram ali, de que todo mundo se cobrou, de que os próprios jogadores sabem que precisam dar essa resposta, de que ninguém ficou feliz ou satisfeito com o que aconteceu, de que aquilo ali não é o Corinthians, eles entendem isso. Então, me pareceu muito claro, muito cristalino, né, que eles perceberam o erro. E eu acho que o primeiro passo para você corrigir um erro é você identificar o que está acontecendo. Não, realmente eu errei. Quando você desconsidera, não, tá tudo bem, tá tudo certo, isso é do jogo, faz parte, a tua tendência é errar de novo. Quando você percebe, quando você aponta e tipo assim, não, aqui eu fui mal. Opa, a tendência é que você não faça de novo. Que você possa cometer outros erros, mas não os mesmos, né? É meio filosófico aqui, mas só para vocês entenderem. Tenho certeza que os jogadores vão entrar na quarta-feira para dar essa resposta. O time é muito inferior tecnicamente ao Corinthians, o time venezuelano. Os caras vão chegar tirando foto da Neoquímica Arena, provavelmente foto com o Memphis Depay depois do jogo e com outros jogadores do Corinthians. Vão estar deslumbrados com a estrutura do Corinthians, com a torcida, com o palco, com a oportunidade de vida que eles estão tendo de jogar esse jogo. Mas assim, isso indica também que o Corinthians jamais pode abrir a hipótese da possibilidade de não se classificar. E para isso precisa vencer e vencer bem. O que mais me acalma nesse momento é que internamente todos eles sabem disso. E aí, quarta-feira, o bicho vai pegar. E a Fiel tenho certeza que fará a sua parte e é por isso que os caras vão ter que fazer a sua também. Só que aí tem um detalhe. Tá confirmado também o dia e o horário da partida de quartas de final, né, jogo único, contra o Mirassol pelo Campeonato Paulista, que vai ser no fim de semana subsequente. No próximo final de semana, no caso. E na outra semana, o Corinthians avançando da UCV, e imaginamos que sim, o Corinthians vai encarar um equatoriano, seja o Barcelona de Guayaquil ou o El Nacional, em solo equatoriano, primeiro jogo fora. Pois bem, o jogo do Paulista, que poderia ser sábado, ficou para o domingo. Se fosse no sábado, teria menos tempo entre o jogo de quarta e o jogo de sábado, né? Teria 2 dias ali, quinta e sexta, de preparação para o jogo contra o Mirassol. Seria um prejuízo? Seria. Porque a gente não sabe o nível do desgaste nesse jogo na quarta-feira, né? Pode ser que seja uma barbada. Pode ser que esteja resolvido no primeiro tempo com 3-0. E aí ele possa tirar os caras, descansar. Pode ser que não. Pode ser que o Corinthians se atrapalhe. A gente torce que não e espera que não. E aí, sendo no sábado, o Corinthians teria mais um dia, domingo, para viajar na segunda para o Equador, depois terça, treinar em solo equatoriano, na quarta fazer o jogo. Agora não. Agora com o jogo no domingo às 6h30 da tarde, diante do Mirassol, o Corinthians joga na quarta, tem quinta, sexta, sábado, joga domingo, quartas de final do Paulista, na segunda já viaja para o Equador, na terça treina lá e na quarta encara mais um confronto de pré-libertadores. Olha que loucura. Depois tem semifinal no outro final de semana. E aí na outra semana o jogo da volta para poder avançar a fase de grupos. Essa é a maratona do Corinthians nos próximos dias. Mais um reforço para o Timão. Gilieri chega para resolver os problemas na lateral. E agora a pergunta é: ele vem para ser titular absoluto ou vai brigar pela posição? Deixa o seu comentário aí. Agora, Fiel, o dirigente do Corinthians mandou recado forte sobre alguns jogadores, inclusive Palácios e Giovani. Bora conferir o que ele falou. Vocês não abrem mão do Charles também até o final da janela? O Palácio é um desses, né? Que veio de uma lesão
importante. Estamos todos nós satisfeitos, felizes pela sua recuperação. Mas é um atleta que realmente ele vem de um tempo longo de inatividade. E é claro que o que for bom para o atleta, para o Corinthians, a gente, claro que trabalha numa condição de você ter 4 atletas na posição, mas hoje está sendo necessário algumas movimentações para frente, sim, elas podem acontecer, mas agora a gente continuar melhorando a equipe na parte técnica, física, mental, de novo, porque a equipe entra no momento decisivo do ano. O Charles não chegou nada pra gente. Eu costumo dizer que fico feliz de ter um elenco tão qualificado como eu tenho do Corinthians. Diversas sondagens acontecem durante a semana, durante o dia, a gente não pode comentar sobre isso, mas é um outro atleta que tem colaborado, tem ajudado. Bem verdade é que ele ainda não conseguiu adquirir ainda a sua titularidade, mas é um jogador que a gente tem muita confiança nele e a gente espera que ele possa crescer juntamente com todos os seus companheiros. Fabinho, a situação do Giovani está parada, segue parada, não tem futuro mesmo. O jogador poderia estar ajudando, mas aí não é relacionado para a maioria dos jogos. Esclarece para o torcedor se é isso mesmo e ele está irredutível, não tem muito o que vocês fazerem nessa hora. Já fizemos algumas propostas e o jogador decide, né? Ele chegou até esse momento, ele decide o que ele pretende para a carreira dele. Está treinando com a gente, já foi até para alguns jogos, sim, dentro das nossas necessidades, na necessidade da comissão técnica. Se houver a necessidade e a possibilidade de usar, o Corinthians vai usar. Agora, quanto à sua decisão, precisa perguntar para o atleta para ver o que ele decidiu para a sua carreira. Fabinho, a gente vai encerrar. Tem o desejo de continuar, Fabinho? Não entendi. Você entende que o atleta não tem o desejo de continuar? Nesse momento que nós estamos até aqui e não houve uma renovação, o Corinthians está muito claro. Mas, de novo, a pergunta acho que tem que ser para ele, para quem agencia a sua carreira. O fato é que vai jogar no Corinthians, vai trabalhar no Corinthians aqueles que querem. E nós estamos muito felizes com o elenco que nós montamos e com todo o trabalho que está sendo desenvolvido. Fabinho, Thales Magno, para a gente encerrar. Thales Magno, como que está essa negociação? New York já deu ok? Como que caminhou isso nos últimos dias? Houve algumas conversas e essa semana a gente espera intensificar um pouquinho e trazer também um final, né? O atleta está muito satisfeito, o desejo é enorme de continuar no Corinthians também é o nosso desejo. Mas é claro que existe processo que a gente precisa estar avançando e essa semana é uma semana importante para isso também. Sim, em relação ao compra definitiva do Thales. Não entendi? Seria empréstimo, uma extensão do empréstimo ou uma compra definitiva? É uma extensão. Fabinho, em relação ao Tioca, já iniciou conversa para renovação? O Tioca tem um contrato com a gente, foi renovado antes de ele ir para o Ceará, tem tempo para se conversar sobre isso. Ele está evoluindo, né? É um jogador jovem. Já tem um caminho enorme pela frente e o que eu tenho conversado com ele é para que ele continue focado, para que nada atrapalhe, né, o seu rendimento e todos os outros detalhes certamente serão resolvidos. Que recado forte, hein, fiel? Fabinho Soldado deixou claro que quem não estiver comprometido não joga no timão. Será que Palácios Giovani ainda tem espaço no elenco? Agora bora falar da situação de Charles e também da chegada de Angelieri. Vou trazer minha análise sobre esses dois nomes. Fala corintiana da gente fina no canal, boa madrugada aí pra todo mundo. Vamos falar um pouquinho mais de Corinthians aí, vou passar por duas notícias. Vou passar primeiro por essa daqui envolvendo o Charles, coisa rápida, só pra gente comentar essa notícia que foi assunto também. O próprio Fabinho comentou nessa mesma entrevista que vocês viram um trecho. Sobre esse assunto envolvendo o Charles, mas disse que não teve nenhuma proposta efetiva do Ceará, mas matéria aí da Esportes News Mundo tá dando conta aí de que o Charles recusou essa investida que o Ceará fez para ele. Bom, como eu falei, comentando rapidamente dessa matéria, depois eu vou pular aqui pro Angelieri, que eu quero discutir uma questão desse jogador que tá chegando pro Corinthians aí, primeiro reforço do ano do Corinthians, né?
Caramba, a gente tá em que... A gente tá em... Perdido, cara. Agora perdido. 24 de fevereiro. 24 de fevereiro. Primeiro reforço do Corinthians. Muito doido isso. Eu acho que a diretoria... tudo bem. Eu sei que é difícil manter elenco. Fazia um bom tempo que o Corinthians não conseguia manter um elenco que tivesse terminado bem uma temporada para começar outra. Eu entendo sim essa parte. Porém, galera, é aquilo que eu falo. O time que pensa grande na questão de títulos precisa fazer reforço pontual e principalmente lateral e defesa. A gente sabe que precisa fazer esse reforço e tudo mais. E eu acho que o Corinthians acabou demorando um pouco mais do que deveria para poder, tô sendo até legal, né? Um pouco mais do que deveria para contratar. E a gente já vai falar desse assunto, mas voltando aqui para o Charles rapidinho e para encerrar. O Charles é aquele jogador, né, galera? Eu acho que assim, eu considero ele tipo um Mateuzinho. Não é um jogador que vai atrapalhar o time, normalmente, né? Pode acontecer, coisas acontecem, né? Mas enfim, normalmente não é um jogador que vai atrapalhar o time, vai compor bem ali o elenco. Ele é um bom marcador até, porém também é um jogador como o Mateuzinho, citando como exemplo, nada contra. Acho até que o Mateuzinho terminou muito bem a temporada passada, mas é um jogador que a gente também não vai esperar que ele vá fazer alguma coisa que vá mudar a partida, que ele vai entrar no segundo tempo e ele vai mudar o jogo com a entrada dele. Enfim, é um jogador ali de composição de elenco, mas o próprio Fabinho Soldado disse que não teve investida do Ceará, mas tá aí, informação, né? Não duvidando da informação aí da matéria, vou deixar aí para vocês, quem quiser dar uma olhada, uma lida na matéria também, envolvendo o nosso querido Charles. Bom, galera, para terminar, falar rapidinho aqui do Angileri. Seguinte, Angileri chega no Corinthians. Corinthians deve anunciar esse jogador amanhã, hoje, né? A gente tá na madrugada aí, deve anunciar hoje. Eu tô gravando aqui para vocês, 11h45 do dia 24, o vídeo vai pro ar no dia 25 agora de madrugada, 3h30 da manhã, então ele deve ser anunciado nesse dia 25 e tudo mais. E eu fiquei pensando, né, analisando. Foi um jogador que foi indicação do Ramon e do Emiliano, né? Um jogador até que teve a sua última grande passagem, o seu último bom momento, que já faz um tempo, é fato, mas ele teve esse seu último bom momento jogando pelo River Plate, time que o Ramon Dias dirigiu por muito tempo, ganhou muitos títulos por lá, né, e tudo mais. E eu fiquei pensando assim, né, o Ramon Dias, ele fez a indicação do Verratti lá pro Vasco, atacante, bom atacante, fez bastante gol, ajudou bastante o Vasco na temporada que o Ramon Dias estava lá. O Ramon Dias indicou o Carrilho, praticamente foi a mão que trouxe o Carrilho pro Corinthians por causa da amizade que ele tem com o jogador. E o que eu vou falar do Carrilho? Baita jogador, diferenciado demais, gosto muito do jogo do Carrilho. Cara, não vou duvidar do Angileri, não. Tô apostando as minhas fichas no jogador argentino aí. Acho que pode ser uma grata surpresa o jogador, pensando assim nesse retrospecto de indicações que o Ramon Dias já fez, não só no Corinthians, mas no Vasco, quando estava também. Por ser um jogador que atuou muito bem, como o próprio Emiliano disse, né? Foi 2 vezes consecutivas o melhor jogador da Libertadores. Aí eu não vou saber falar para vocês o ano que foi que ocorreu isso, mas informação do Ramon Dias que ele deu na coletiva pós-jogo. Então, assim, indicação dos dois, um jogador que jogou no time que os dois têm uma afeição, que é no River, e eu acredito que eles devem ter acompanhado o jogador por um bom tempo, principalmente quando estava lá no River Plate, e eu acho que pode realmente sim dar certo. Vamos confiar aí, né, na indicação do Ramon Dias. Torço para que chegue aí, que dê tudo certo, que consiga a titularidade rapidamente, até porque o Corinthians está precisando mesmo, porque fica nessa daí de Hugo e Bidu, uma hora vai dar bosta. Beleza, galera? É isso daí, uma ótima madrugada aí para todo mundo. Amanhã eu tô de volta.
Não esquece, deixa o like, se inscreve no canal aí, ativa o sininho, ajuda pra caramba o trabalho aqui. E aí a gente vai se falando. E não esquece também, tem o clube de membros agora do canal aí, quem puder ajudar. Tem lá, é baratinho, acho que é R$ 1,99, se eu não me engano. Foi o menor preço lá que tinha. E aí você vai ter acesso aí a alguns vídeos exclusivos que eu faço para colocar no canal. Tem até um lá da festa do Memphis que teve lá, com alguns detalhes de como que foi a festa. Então quem puder dar essa ajudada lá, tem o clube de membros do canal, tá aparecendo aí para vocês. E também logo logo vai ter o WhatsApp também, que vai entrar junto aí pra gente também poder se falar mais diretamente e poder trazer informações do Corinthians aí mais rápido para vocês, não só na madrugada aí como sempre, beleza? Um abração e vai Corinthians! Então é isso, fiel. Angelieri já fez exames e é novo lateral do Corinthians. Fabinho mandou o recado forte sobre Palácios de Giovani e a minha análise sobre a situação de Charles e Angelieri está na mesa. E aí, vocês gostaram das novidades? Deixem suas opiniões nos comentários. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de tudo sobre o Timão. Até a próxima, valeu e vai Corinthians!